Abra, irmão, por favor, a sua Bíblia novamente comigo. Em Êxodo, no capítulo 20, nós retomamos hoje, semana passada, como foi aquele feriado de carnaval. Nós abrimos aí um hiato, um parêntese, e agora retornamos à exposição do texto dos 10 mandamentos, e hoje nós caminhamos aqui para o 6º mandamento, no versículo 13, e diz assim a palavra do Senhor: não matarás. Vamos ler juntos? Não matarás. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Pai. A Tua palavra, e sempre que nós estamos diante dela, nós precisamos ter a consciência da riqueza e da importância do que estamos fazendo aqui. Nós ainda prezamos pela centralidade da Tua palavra e por isso queremos que esse momento, precisamos que, assim como todos os outros momentos, e esse momento de uma forma muito especial, porque agora é o Senhor quem fala aos nossos corações pela Tua palavra, que o Senhor abra as nossas mentes e corações, que o Senhor leve cativa as nossas mentes diante do Teu trono de graça, para que nós entendamos essa palavra, para que ela encontre abrigo nos nossos corações, guarida nas nossas almas e transforme as nossas vidas. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos, e uma brevíssima recapitulação, que os mandamentos, os 10 mandamentos, nós podemos dividi-los ou separá-lo, ou melhor, categorizá-lo entre duas partes distintas, sendo que os 4 primeiros mandamentos estão muito relacionados ou nos instrui quanto à nossa relação com Deus. Esses mandamentos que dizem: olha, nós só temos um Deus, não terás outros deuses diante de ti. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, de que você não deve fazer nenhuma imagem que venha tentar substituir a figura de um Deus que é infinito, porque qualquer tentativa de fazê-lo é diminuí-lo, é tentar representar pictorialmente um Deus que é absoluto, que é grande, que é eterno, que o universo na sua infinidade não pode conter. No terceiro mandamento, e a instrução é que nós não tomemos o nome do Senhor em vão, e esse texto é tão interessante, porque tanto nos ensina quanto ao temor que nós temos que ter diante do sagrado que Deus é, tanto quanto do perigo de usarmos o nome de Deus para fazermos aquilo que é vão. Irmãos, quantas e quantas pessoas hoje não se utilizam do nome de Deus para pregar aquilo que o diabo deseja, para mentir. E então nós temos e aprendemos acerca do sábado. E esse é um mandamento tão atual para nós, né? Irmãos, nós trabalhamos tanto, nós corremos tanto, e nos falta tempo para o dia do Senhor. Esse é um mandamento tão negligenciado, mas o fato é que esses 4 mandamentos regulamentam a nossa relação para com Deus. E daí em diante, os mandamentos que se seguem passam a regulamentar a nossa relação com o próximo. E o primeiro mandamento após esse, ou seja, o 5º mandamento, é: honra o teu pai e tua mãe. O núcleo familiar é o primeiro ambiente social que nós convivemos. E a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe. Os teus pais foram colocados e eles têm a responsabilidade de ensinarem a vocês as Escrituras, os mandamentos de Deus. E aí então chegamos no nosso mandamento, que é: não matarás.
não matarás. Irmãos, nós precisamos entender que todos os mandamentos são uma derivação do primeiro mandamento. Ama ou não tenha nenhum outro Deus na sua vida. Se Deus for o Senhor da sua vida, se Ele é o único Senhor, se Ele é o Rei da nossa vida, tudo mais acaba por entrar na sua harmonia. E esse então é um desafio para nós. É interessante, eu acho que essa é a percepção do apóstolo Paulo, quando escreve uma grande exortação no capítulo 1 de Romanos, e ele começa a descrever toda a degradação da raça humana, porque essa raça humana distorceu, desvirtuou e distanciou-se da adoração ao Deus verdadeiro. Qual foi o resultado quando, por exemplo, eles passaram a adorar a criatura ao invés de adorar o seu Criador? O resultado disso é distanciamento daquele projeto harmônico que Deus nos propõe. Quando você lê o 1º capítulo de Romanos, e o apóstolo Paulo diz: porquanto, não tendo conhecido a Deus, conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de um Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. O resultado é degradação, e o castigo é que essa raça estava entregue aos seus próprios delitos e aos próprios pecados. Ou seja, quando mais nós nos distanciamos daquele primeiro mandamento que tem o foco do senhorio de Cristo nas nossas vidas, do senhorio de Deus nas nossas vidas, a gente passa a se distanciar dos demais propósitos de Deus para nós. A nossa relação com Ele fica comprometida, a nossa relação com o próximo também fica comprometida. Portanto, todos esses mandamentos estão correlacionados. E quando nós vamos aqui para esse primeiro mandamento, esse mandamento não matarás, o 6º mandamento, há algumas lições importantes que nós podemos extrair deste mandamento. A primeira lição importante aqui para nós é que esse mandamento nos ajuda a resgatar a imagem de Deus na criatura de Deus. Este mandamento nos ajuda a resgatar a imagem de Deus no próximo. Como eu disse, os mandamentos se relacionam, e é interessante você perceber que os mandamentos se relacionam com a ordem da criação. Imagine e coloque sua mente lá no Gênesis. Deus cria todas as coisas e as cria harmonicamente. A harmonia antes do pecado. Uma harmonia perfeita, a harmonia da criatura com o seu Criador, a harmonia do homem com os demais seres, criaturas feitas pelo Senhor. O homem convive em uma relação de perfeito shalom com Deus, com a sua esposa e com os demais seres vivos ali. É interessante que quando o pecado adentra a vida, quando o pecado adentra e ele corrompe todos esses relacionamentos, e então essa ordem criada, a relação do homem com seu Criador, ela é comprometida. A relação do homem com o seu próximo, ela também é afetada. A relação do homem com a própria terra também é afetada. E então, quando nós olhamos para os mandamentos, a gente percebe uma harmonização dessa ordem criada. A relação nossa com Deus, a relação nossa com o próximo, a relação nossa com as demais criaturas, com a própria terra que Deus criou. E isso é importante que nós pensemos. É importante que eu e você reflitamos sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque esse mandamento aqui, no capítulo 20 de Êxodo, na verdade,
a explicitação daquilo que já era a vontade de Deus. Lembra que depois do pecado, quando o pecado adentra a raça humana, nós temos o primeiro crime. E o primeiro crime que aconteceu e que afetou a humanidade foi o assassinato. Caim matou Abel, o seu próprio irmão. E Deus o havia alertado, porque conhecia o coração de Caim, dizendo: Caim, toma cuidado, porque o teu desejo é contra ti e cumpre a ti dominá-lo. Há algo dentro de você que você precisa controlar, e está aí a natureza pecaminosa já se mostrando, e mostrando quão vil ela é. E o fato é que quando o Senhor, logo depois da degradação da raça humana, ela só aumenta. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 9, logo antes da história de Noé, há o relato da degradação dessa raça humana. E Deus decide extinguir essa raça. Mas depois que Deus manda o dilúvio, Deus renova o seu pacto e a sua aliança com o seu povo. E um dos compromissos de Deus é: eu não vou mais exterminar esse povo da face da terra. E aí é interessante que uma das orientações que Deus dá está em Gênesis 9, versículo 6, que assim diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O fundamento, a base para esse mandamento, não matarás, é a compreensão que eu e você carregamos em nós algo muito precioso, que é a imagem de Deus nas nossas vidas. Portanto, nem eu e nem você temos o direito de retirarmos uma vida, de violentarmos uma vida, porque nessa pessoa que está ao teu lado, goste você ou não, existe nele a imagem do seu Criador, que é algo sagrado. E é a imagem do Criador em nós que empresta a dignidade para as nossas vidas. É isso que nos dá o valor. É isso que nos diferencia dos demais seres criados. J.I. Parker diz uma coisa interessante, assim ele diz: a vida humana é a coisa mais preciosa e sagrada neste mundo. E dar um fim a ela, ou induzir o seu fim, é prerrogativa divina. Nós honramos Deus quando respeitamos a sua imagem no outro, o que quer dizer preservação consistente da vida e buscando o bem de todos os meios possíveis. Irmão, sabe uma coisa que me assusta e que está intimamente relacionado com a negligência desse mandamento, especialmente do primeiro mandamento, é que a gente tem visto a escalada grandiosa da violência nos tempos que a gente vive. Basta que você ligue um jornal, abra um periódico, você vai ver notícias de morte, o retrato da violência humana estampado para todos os lados que a gente olhar. É fato que os crimes hediondos ou os crimes brutais, o próprio crime que nós citamos aqui em Gênesis no capítulo 4, um irmão matando outro irmão, é incrivelmente brutal e vil. Crimes hediondos existem desde que o mundo é mundo e são a marca tenebrosa, funesta, terrível do pecado e o seu rastro de sangue que ele deixa. No entanto, o que me chama a atenção é que no tempo que a gente vive, há uma profusão da violência. Então você pode dizer o seguinte: mas olha, a violência sempre existiu, de fato sempre existiu. Mas o que me choca é a profusão e a proporção que esses atos criminosos e a violência tomou.
Uma outra coisa que me chama a atenção é a facilidade com a qual a violência se estabelece. Ou seja, a vida, ela começa a perder o seu próprio valor. Irmãos, eu me lembro, e a gente não precisa ir longe, mas basta que você faça uma pequena recapitulação do que tem acontecido no mundo que nos cerca. Eu me lembro que alguns anos atrás, a briga de trânsito, né? Briga de trânsito hoje é um perigo. Quantas e quantas pessoas já não foram vítimas de uma briga banal? O cara fechou você fica nervoso e vai lá e de repente... E eu me lembro que alguns anos atrás, fiquei chocado com isso, porque foi tão perto da gente, na Avenida Sandu, uma discussão entre dois motoristas, eu não me lembro o porquê, e no meio dessa discussão o motorista entra no seu carro, atropela aquele homem com quem ele estava discutindo, e não o suficiente, ele dá ré e passa em cima de novo, e em cima de novo, e ele segue o seu caminho. Como é que nós somos capazes de um ato como esse? Como é que nós somos capazes? Hoje, brigas de colégio, de meninas enciumadas por conta dos seus namorados infiéis, elas cometem atos de tortura. E um desses vídeos aí que circula pela internet, eu não sou muito fã deles, não. Eu não sei, eu acho que eu estou ficando mole. Não quero ver esse negócio, não. Né? E o pessoal sempre manda, né? E eu me lembro de ter visto duas moças jovens brigando, e uma segurando o cabelo da outra e batendo no chão com tanta veemência, que a gente ouviu o barulho, as pancadas da cabeça daquela menina. E eu fico pensando, como é que a gente é capaz de ferir de tal forma, com tanta brutalidade e com tanta frieza alguém? Sabe por quê, irmãos? Quando a imagem de Deus ela é retirada de nós, o que é que nos sobra? Porque se a imagem de Deus que nos empresta dignidade, já não se teme mais tirar a vida um do outro. Porque a vida do outro passa a se tornar apenas a vida do seu adversário. Quando a gente retira do outro a imagem de Deus, a gente desumaniza aquele ser. A gente simplesmente o desumaniza. A gente, nas nossas relações, a gente objetifica o outro. Nós nos relacionamos uns com os outros pelo princípio da utilidade que um tem para o outro. Isso acontece muito aí fora. Nós nos esquecemos do valor intrínseco da pessoa humana, que é emprestado pela graça, pela imagem de Deus que foi colocada em mim e em você. E por isso, quando nós falamos não matarás, o que nós estamos aqui resgatando é a compreensão da imagem de Deus no outro. Porque se você olha para o outro como imagem e semelhança do seu Criador, você vai lançar um olhar diferente para esse outro. Há um segundo aspecto que eu acho muito importante, é que esse mandamento visa e objetiva a proteção da vida. Agora é importante a gente esclarecer uma coisa aqui. Quando a Bíblia diz não matarás, o verbo hebraico é o hassad, que é um verbo que seria melhor traduzido como não assassinarás. Não assassinarás. Qual é o significado que a Bíblia quer dar aqui? Ou seja, o assassinato é você tirar a vida de um outro intencionalmente. É você arrancar a vida do outro, ou por motivo de vingança, ou por motivo de ira, ou por motivo de cobiça. Aliás, o último mandamento, que a gente vai chegar lá, está
tão intimamente vinculado com esse, que é não cobiçarás. E quando a gente cobiça, a gente quebra todos os outros mandamentos. E o fato é que o que a Bíblia orienta aqui, e o que a Bíblia está dizendo é não assassinarás. Por que eu preciso elucidar isso? Eu já disse aqui, mencionei algumas vezes, que eu morei numa região muito menonita, e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse grupo. Os menonitas, como os ruteiristas, foram grupos, por exemplo, que saíram daquele movimento chamado Reforma Radical. Com a Reforma Protestante, e são grupos majoritariamente anabatistas, e esses grupos estavam dizendo, olha, essa reforma aqui não é suficiente para nós. E eles tinham alguns princípios, como o conceito deles de santidade é viver isolado do mundo. Nós temos no Brasil pouquíssimas comunidades, mais no sul, mas a gente tem enormes comunidades menonitas no Paraguai, Bolívia e algumas regiões aqui, alguns países aqui da América do Sul. Você tem no México, você tem no Canadá, Alemanha, Rússia. Esse é mais ou menos aí o mapa da migração menonita. E uma das características que o grupo menonita, que você talvez já tenha visto filmes como A Testemunha, ou você talvez já consumiu um produto da aveia Quaker. Você já viu um Quaker? Aquele senhor barbudão de chapéu prefigura bem os grupos mais isolados desses grupos derivados aí da Reforma Radical. O fato é que esses grupos, eles têm um princípio, eles são pacifistas. E o que ajuda e determina, e que determinou o processo migratório deles? Eles são um grupo que tem uma ética profissional tremenda, são extremamente trabalhadores, mas eles normalmente viviam em países que lhes davam isenção militar. O Canadá, por exemplo, concedeu isso a eles. E se acontecesse alguma guerra, eles trabalhariam como enfermeiros, como capelães, mas não seriam soldados. Essas eram concessões que muitos países fizeram a esse grupo. Agora a gente se pergunta, a Bíblia, ela é pacifista? E aí é uma questão que a gente precisa refletir. Se você olhar para o Antigo Testamento, e obviamente, e quero deixar isso muito claro, a Bíblia não incita à violência, mas o próprio Antigo Testamento tinha a pena capital como uma pena, que era comum. Tá? A gente encontra isso. Existe um princípio que fundamentava e que balizava as leis do Antigo Testamento, que era um princípio retributivo. O princípio retributivo, que posteriormente foi muito distorcido pelos judeus, e a gente já chega lá, ele tinha o intuito de fazer daquela sociedade uma sociedade equilibrada. Por quê? Porque a punição para os crimes devia se dar na proporção do crime cometido. Olho por olho, dente por dente. Camarada roubou a vaca do seu curral, você não pode matá-lo, você precisa pagar com uma outra vaca. Esse é um princípio retributivo. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, o que a gente vê ali no Novo Testamento? Então, normalmente a nossa mente vai para Jesus e o Sermão do Monte, irmãos. É fato que Jesus, no Sermão do Monte, ele reinterpreta aquela lei, ele lança um novo olhar para aquela lei, e isso é muito interessante. E Jesus, de alguma forma, ele mexe com esse princípio retributivo, mas o que nós precisamos entender é que Jesus não defende a vida pela isenção da justiça. Tanto que quando Paulo escreve Romanos capítulo 13, ele diz que os magistrados, eles nos são dados por Deus, não para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme,
porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E aqui é uma grande discussão se a espada é a metáfora da justiça ou a aplicação da pena de morte. E essa é uma questão que aí a gente precisa de um simpósio teológico para debater. Mas o fato é, o ponto que eu quero chegar é que Jesus, embora mexa com esse princípio retributivo, Jesus não exclui a necessidade que se haja lei, de que se haja justiça. Ou seja, o mandamento nos ensina que a proteção da vida, ela se dá tanto pela não violência, tanto quanto pela punição de quem quebra esse mandamento. O Catecismo Maior, na sua pergunta 136, ela diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? E o Catecismo Maior entende nessa linha, dizendo: olha, os pecados proibidos no 6º mandamento são tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima, defesa necessária, negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja e etc. Ou seja, se coloca como exceção o exercício da justiça. Irmãos, nós vivemos um tempo extremamente difícil no nosso país, não é verdade? E a gente vê que com o aumento da violência, muitas coisas se debatem. Vamos abaixar, vamos diminuir aí a questão da maioridade penal? Sim, não, essas são discussões. Por quê? Eu estou vendo, e olha o perigo. O perigo é que quando o Estado se ausenta e quando a população não acredita mais na justiça que esse Estado deveria exercer, a gente vê a barbárie se instalar. Quem nunca viu fatos que ocorreram, que me lembro, salvo engano, no Rio de Janeiro, que parece que se tornou comum. Os caras pegam um bandido, aí amarram um bandido no poste, batem. Um amigo meu estava me dizendo que na Bolívia eles têm a justiça comunitária. A justiça comunitária é o seguinte: se em algum bairro ou uma comunidade, se alguém cometer um crime, eles são permitidos por lei para exercer a sua própria justiça. Que medo! E eu fico pensando que quando, e infelizmente, a questão da pena de morte é uma discussão muito mais complexa, e falar de pena de morte como um país como o nosso, eu não tendo a ir por esse caminho, até porque a pena de morte não acabou com os crimes nos países que tem, mas uma coisa para mim é fato: a lei precisa ser mais dura, porque ela vem para a proteção da vida, ela vem para proteger a vida. E isso é um princípio deste mandamento. E há um terceiro princípio, e aqui é o último princípio que eu quero compartilhar com você, é que precisa haver uma correspondência entre a lei civil e a lei moral. E aqui eu quero que você preste bem atenção nisso. Vamos voltar ao exemplo de Jesus. Ou seja, Jesus, no Sermão do Monte, então, ele faz algumas coisas que são muito importantes. Ele não anula a lei, Jesus mesmo diz isso. Jesus não está defendendo uma comunidade anárquica, ou uma comunidade hippie, paz e amor, não tem lei, enfim, seja lá o que for. O que Jesus está fazendo, na minha concepção, são duas coisas. Uma delas é, Jesus eleva o padrão ético de cada um de nós. Jesus faz isso. Olha, se te ferirem numa face, vira outra. Se pedirem para você andar 1 milha, porque esse era um direito que o soldado romano tinha na sua caminhada, para aliviar ali o seu fardo, ele chegava para um cidadão judeu e dizia: você vai carregar isso aqui para mim por 1 milha. Jesus dizia: anda 2 com ele. Jesus aumenta e Jesus eleva o nosso padrão ético.
para o padrão da perfeição. É a nossa meta, é o desafio que Ele coloca em nós. Mas há um outro aspecto muito importante. Jesus nos chama a atenção para a necessidade da correspondência entre a lei civil e a lei moral. Irmãos, nossa igreja aqui, nós temos muitos advogados, né? E a profissão do advogado, ela é um grande desafio. E tanto quanto, eu nem sei o que virou mais piada no nosso país, advogado ou pastor, nem sei mais, né? Porque eu já ouvi muita piada de pastor, eu ouço direto, claro, né? E de advogado já ouvi muitas, porque a questão ética que permeia o exercício dessa profissão. E eu acho que o judeu da época de Jesus era muito parecido com o advogado do Brasil. Por quê? Porque ele se vale da brecha da lei para conseguir aí extrair os seus benefícios. Como é que funcionava a cabeça daquele judeu do tempo de Jesus? Eles se valiam da literalidade da lei para encontrarem brechas e justificativas para fazer o que eles queriam. Deixa eu dar um exemplo para você. A Bíblia então dizia: não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Então tá bom, a gente jura pelo céu, pela terra, eu juro pela morte da minha mãe. E aí Jesus chega e diz: nada disso, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Pronto, acabou. Sua palavra tem que ser verdadeira. Olha Jesus desafiando a nossa ética. E olha o judeu tentando achar uma brechinha. Por exemplo, a questão do amarás ao teu próximo. Jesus resume os mandamentos dizendo: olha, toda a lei pode ser resumida em ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E essa turma chegava para Jesus dizendo: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7? 7 já era bônus na cabeça do judeu, tá, gente? Já estava no lucro. Eu imagino que esse sujeito perguntando a Jesus, ele deve pensar: rapaz, eu vou botar 7 aqui, vou ganhar um baita do elogio de Jesus Cristo aqui. Não, rapaz, são 7 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Jesus diz assim no Sermão do Monte: e o teu inimigo, você faz o que com ele? Porque amar o teu próximo, ou amar aquele que é parecidinho com você, é muito bom. Você já percebeu que é uma coisa natural? É que a gente acaba se cercando pelas pessoas com quem mais a gente afina, com quem a gente tem um gosto parecido, as conversas, enfim, com quem a gente tem as nossas afinidades. É um processo natural. O fato é que esse que se parece comigo é fácil de amar. Eu me lembro de um professor que atendia um homem, um homem aí nos seus 37 anos, um homem muito bonito, bem sucedido, e ele dizia então que agora ele estava muito feliz e ele passa a descrever a mulher que ele havia encontrado. Mas eu gostei demais dela, porque ela é assim, assim, assado. E aí então aquele professor que atendia aquele homem disse assim: rapaz, parabéns, você se apaixonou pela versão feminina de você mesmo. Ela é igualzinha a você. É fácil se apaixonar por nós, não é? Ó, eu acho que eu sou legal. Mas tem muita gente que pode achar o contrário, né? Eu gosto de mim. A Dani se afina. Você também, né, meu bem? Você concorda com isso aí. Agora, e quando é diferente? Já dizia lá o Caetano Veloso que Narciso acha feio que não é espelho, né? A gente tem uma certa dificuldade. Mas esse é o desafio de Jesus para mim e para você. Ou seja, a gente precisa entender, irmãos, que esse mandamento só vai valer quando ele encontrar o seu vínculo com a lei moral de Deus que pulsa nos nossos corações. Porque senão você vai viver achando brecha. Muita gente diz assim: mas eu não posso matar, eu queria esganar aquela pessoa, mas eu não posso matar. Mas se alguém matasse, eu até achava bom. Jesus dizia, sabe o quê? Já matou, né?
Ai, que raiva! Eu já vi isso demais no meio cristão. Olha, fulano para mim morreu. Já ouviu isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Jesus diz? Que a boca fala do que está cheio o coração. Sabe o que Provérbios diz? Que dentre todas as coisas você precisa guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que Jesus diz? Que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe o princípio que Jesus está explanando para nós? É que a atitude, a ação das mãos, elas têm a raiz no coração. Então quando você diz assim, fulano para mim morreu, Jesus está dizendo, você é culpado dessa morte. Você é passível do inferno. Isso é sério. E por isso, os mandamentos de Deus, irmãos, não são regras arbitrárias. São a expressão do caráter de Deus, de um Deus que é amor, de um Deus que é perfeito. E esse é para nós um grande desafio. Você diz que segue os mandamentos do Senhor, esses mandamentos precisam estar no teu coração. Porque a gente já matou muita gente na nossa vida. O homicida está cheio aqui. Dos quais eu me incluo. Tem hora que eu ligo a televisão e é um genocídio. Eu falo, não é possível, rapaz. Aí a gente tem que policiar. Não, Senhor, me perdoa. Mas o Senhor podia acelerar a ida dessa pessoa logo. Aí depois, não, Senhor, me perdoa de novo. Mas o Senhor adianta aí o processo. Ô, Senhor, me perdoa. Gente, a gente é assim. É difícil, mas é um desafio para nós. E é isso que Jesus faz quando reinterpreta essa lei. A gente precisa aprender a amar. A gente precisa aprender a viver esse mandamento do Senhor. Porque não matarás não é só você chegar e tirar a vida dessa pessoa. Ou seja, você mata quando você odeia, quando você ignora, quando você guarda rancor no seu coração, quando você elimina aquela pessoa da sua... Tem gente que tem a lista, né? Entrou na minha lista. Meu amigo, você pode ter lista de oração, tá? Lista negra, ou seja lá qual for o nome da sua lista, essa não. Lista dos excluídos. Esse é um desafio. Hoje a Tati falou hoje aqui pela manhã, e nós estamos vendo, por exemplo, que a igreja tem vivido, a questão do Estado Islâmico, tem trazido à tona a discussão acerca do martírio. Há crentes que estão morrendo, estão longe de nós. E nós achamos que o desafio de amar o próximo, ele é muito pesado, ou demasiadamente pesado para nós. E então a gente encontra homens e mulheres que tomam atitudes das quais eu olho e digo, Senhor, me ensina a ser assim, dessa forma. O vídeo que foi mencionado é um vídeo, a Tati falou aqui, essa 21 egípcios cristãos foram mortos, degolados, porque servem a Cristo. E no vídeo que foi veiculado, que foi transmitido aí pelas redes sociais, vinha com o texto dizendo, este é o povo da cruz. E 21 homens morreram. E uma rádio do Oriente Médio traz então ali o depoimento, uma entrevista com um irmão de duas das vítimas, 2 jovens, que não passaram da casa dos seus 20 e poucos anos. E olhem bem. طالما يعمل كده وما قطعش الصوت ان هو اخواتي كانوا لما يصرخوا يقولوا يسوع، دي حاجه شرفتني وما اشكر عليها داعش وتنظيم داعش كله. عظيم. دي حاجه شرفتني. ايوه. قول لي بقيه العيله عامله ايه النهارده؟
صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا، وكنيستنا تشرف البيوت. طيب عايز احساسك تقوله لي لما حصلت الضربة الجوية على داعش في ليبيا وشفتوا مناظر الناس، قول لي انطباعك ايه يا بشير؟ بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجه بتخلينا نحتمل اي حاجات. لك والانجيل برضو ما قال ايه؟ قال حبوا اعداءكم باركوا لعنيكم. لكن هي الضربه الجويه اللي عملها دي كانت حج على الدوله انها ترد لنا جزء من الغليل اللي كان في وسطنا على طول الفتره اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لو من يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا احنا ما كناش عايزين حاجه يا حبيبي. لكن اسالك سؤال يا بشير، طول بشير، الفتره بس اللي قعدوا فيها هي دي الضربه الجويه بس بتشغل لنا لطول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما اقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه. قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال ده؟ صدقني بالامانه كلام مش اما اقوله لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع وقلت لك اهم يوم اللي ذبح اولادي، بقيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني، اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعينيهم يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. بلغ تعزينا يا حبيبي الماما ولاخواتك وللاسره ولجيرانك المنكوبين زينا كلنا. شكرا يا بشير، شكرا يا حبيبي. شكرا. Eu peço a Deus que me dê a fé dessa mãe. Eu peço a Deus que me dê a fé desse irmão. A capacidade do Espírito Santo para amar até aquele que me fere e até aquele que fere aqueles a quem eu mais amo. Porque fui assim amado por Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele olhou para mim, pecador, e sem encontrar em mim nenhum adjetivo ou qualidade, Ele disse: você está justificado, o meu sangue é derramado sobre você. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, obrigado pelos teus mandamentos. E obrigado porque existe fé como a fé desta mãe e muitas outras na história da Igreja de Jesus Cristo. Nos ajuda e que esse mandamento não seja um mero cumprimento de uma obrigação, mas que seja a encarnação de um valor de nossos corações. Queremos amar assim como o Senhor nos amou. E esse é um desafio para todos nós, para a tua igreja. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir um cântico agora.